Simpro-DF lança campanha contra Bolsonaro no dia em que Brasil registra 500 mil mortos pela Covid-19. Uma faixa de mais de 30 metros de largura com os dizeres: mais de 500 mil mortos, a culpa é dele, fora Bolsonaro, foi exposta neste sábado 19 na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto. O material lança a campanha A Culpa é Dele, apresentada à população do Distrito Federal no dia em que o Brasil ultrapassa o número de 500 mil de pessoas que morreram de uma doença que tem vacina. Minutos após a abertura da faixa, dezenas de policiais militares coibiram o ato e determinaram a retirada do material, alegando que o espaço era tombado. A faixa não foi fixada. Ela estava sendo segurada por manifestantes. A repressão da polícia mostra como a nossa democracia está por um fio diante do governo Bolsonaro. Mas nós não vamos nos calar. Continuaremos realizando nossos atos em todo o DF e gritando: a culpa é dele, afirma a diretora do Simpro-DF, Letícia Montandon. O objetivo da campanha do Simpro-DF é explicar à população, de forma didática, que tanto as milhares de mortes causadas pela Covid-19, como o desemprego, a fome, a miséria, o desalento, a crescente da violência, o medo, tem um culpado, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, a conta do povo brasileiro só cresce. Embora a alta dos preços e a crise do país seja uma realidade avassaladora, ainda se fala pouco sobre quem é o verdadeiro responsável por isso. Para explicar de uma vez por todas que o problema do Brasil é o Bolsonaro e sua política antipovo, o Simpro-DF lançou a campanha A Culpa é Dele, explica Letícia Montandon. Além do faixaço neste sábado 19, a campanha realizará nos próximos dias outras ações para dialogar com a sociedade sobre os problemas que atingem a vida de todos, principalmente da parcela da população que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Vamos espalhar faixas pela cidade, realizar diversas publicações nas nossas redes sociais, realizar atos políticos explicando para a população que existe sim um culpado por a gente não conseguir mais fazer um churrasquinho no fim de semana, por a gente não conseguir mais fazer uma viagem com a família. Temos que explicar que há sim um culpado pelo trabalhador ter perdido o emprego, pelas famílias que voltaram à miséria, pelas mães que choram a perda dos filhos que morreram de Covid-19. Temos que explicar que existe um culpado pela ampliação do medo de ser gay, de ser mulher, de ser indígena, de ser negro. Existe um culpado para tudo isso, e esse culpado é o Bolsonaro, afirma a sindicalista. A diretora do Simpro-DF explica que somente com a identificação do culpado pelo caos é possível construir um novo caminho para o Brasil. A gente não conta com um sistema de comunicação que tenha como real objetivo o interesse público. Esses grupos de comunicação têm total interesse na política neoliberal de Paulo Guedes. Com isso, as TVs e os jornais podem até falar mal de Bolsonaro, mas não deixam claro para a população que ele é o responsável por tanto retrocesso. Somente com essa consciência, que deve ser geral, poderemos avançar na construção de um Brasil que volte a dar orgulho e alegria para a população, diz ao justificar a campanha A Culpa é Dele. O que piorou? Na realidade, o que muitos vêm se questionando
é o que não piorou desde que Bolsonaro se tornou presidente do Brasil. Entretanto, é importante listar alguns dos pontos mais urgentes que assolam a vida dos professores, trabalhadores de limpeza urbana, bancários, vigilantes, entregadores por aplicativo e toda a classe trabalhadora, inclusive aqueles que estão desempregados ou já desistiram de procurar emprego frente às dificuldades e recusas constantes. Vida. Assim que a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil e ao mundo, o principal desejo de todo brasileiro era o desenvolvimento de uma vacina que freasse o vírus e garantisse a vida. Em tempo recorde, o imunizante foi desenvolvido e a comemoração foi geral. Entretanto, o governo Bolsonaro se recusou a viabilizar que o Brasil fosse a vitrine da vacinação contra o vírus mortal. Segundo a CPI da Covid, o governo brasileiro recusou ao menos 11 ofertas formais de fornecimento de vacinas contra a doença. Só da Pfizer foram recusadas pelo menos 70 milhões de vacinas. Na outra ponta, o Brasil soma mais de 500 mil de pessoas mortas de uma doença que tem vacina. Gasolina. O preço do litro da gasolina está em quase R$ 6. Em 2014, antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o mesmo litro não passava de R$ 3. O aumento assustador não é mero acaso, mas sim resultado da política privatista de Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem vendendo as subsidiárias da Petrobras e reduzindo os investimentos nacionais. O atual governo ratificou a decisão tomada em 2016, com Michel Temer, quando o governo decidiu acompanhar a variação do preço internacional do barril de petróleo e a variação do câmbio nos preços praticados nas refinarias da petrolífera. O objetivo é agradar os acionistas privados da Petrobras. Gás de cozinha. Em alguns estados do Brasil, o gás de cozinha chega a custar R$ 100, quase todo o valor do atual auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Isso fez com que famílias voltassem a usar lenha para cozinhar, algo que parecia estar extinto no Brasil. A alta no preço do gás de cozinha é um dos frutos da política de privatização da Petrobras, principal responsável pelo fornecimento de combustíveis e derivados à população. Alimento. O direito à alimentação saudável vem sendo negado a grande parte da população brasileira, que não tem dinheiro para comprar os alimentos. Saco de arroz a quase R$ 30, feijão que beira R$ 10, carne vermelha a um preço inacessível, independente da qualidade. Esse aumento é também reflexo do aumento no preço de combustíveis e derivados, que são resultado da política privatista da Petrobras. Isso porque a agricultura do Brasil é petrodependente. Precisa de combustível para mover caminhões, para mover os tratores nas colheitas e plantações, para insumos agrícolas que vêm da petroquímica. Luz. Muita gente vem vivendo no escuro porque não tem como pagar a conta de luz. Nos estados onde as distribuidoras de energia foram privatizadas, o aumento da taxa de energia elétrica é assustador. Em Rondônia, por exemplo, a distribuidora de energia foi leiloada em 2018 e a população foi submetida a um reajuste de 38,5% na conta de luz. No Distrito Federal, a SEB foi privatizada recentemente e o anúncio do aumento na taxa de energia elétrica já foi ventilado. Habitação.
O sonho da casa própria está completamente ameaçado pela privatização dos bancos públicos e pela extinção do Minha Casa Minha Vida. Isso porque os bancos públicos financiam 70% das moradias, já que tem como princípio a função social. Tal função não é compartilhada pelos bancos privados, que têm como principal meta o aumento do lucro. Educação. Com a chegada da pandemia, a única opção apresentada a professores, estudantes e à comunidade escolar de forma geral foi o ensino remoto. Isso porque, desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, o caixa da educação vem minguando cada vez mais. Com o Decreto número 10.686, assinado no último dia 23 de abril, o Ministério da Educação teve quase 5 bilhões de reais a menos. Além disso, mesmo diante da pior crise sanitária do século, o presidente e sua equipe não moveram qualquer tipo de campanha ampla para promover a professores e estudantes políticas que viabilizassem internet gratuita, dispositivos móveis e formação para o ensino remoto. Ao contrário, Bolsonaro vetou integralmente projeto que buscava assegurar internet grátis a alunos e professores da rede pública de ensino. Com isso, o reflexo na qualidade do ensino atinge toda uma geração, com problemas que podem ser irremediáveis. Meio ambiente. Os latifundiários, madeireiros, grileiros, grandes mineradores vêm passando a boiada no governo Bolsonaro. Desde o início de seu mandato, o presidente vem flexibilizando leis para que indígenas não tenham terras demarcadas, quilombolas percam seus territórios, mas sua base apoiadora possa acumular grandes terrenos públicos. Além disso, o presidente também vem implementando um plano de privatização que prevê a venda de parques nacionais, como o Parque Nacional de Brasília, conhecido como água mineral. Para se ter ideia do descaso de Bolsonaro com o meio ambiente, em 2019, a Amazônia teve 89.178 focos de fogo. Segundo dados oficiais, os incêndios na maior floresta tropical do mundo aumentaram 30% em 2020. Violência. Um dos grandes ídolos do presidente Bolsonaro é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido por colocar ratos nas vaginas das mulheres durante a ditadura militar no Brasil. Não por acaso, desde que Bolsonaro ocupou a presidência da República, violência, violações e as desigualdades estão aumentando no Brasil, como mostra a última edição do Barômetro de Alerta, realizado pela Coalizão Solidariedade Brasil, rede formada por entidades internacionais, com sede na França. Segundo o relatório, essa violência tem destino certo: povos indígenas e tradicionais, comunidades camponesas, mulheres, populações negras, pessoas LGBTQIA+, habitantes de periferias e outros grupos historicamente excluídos. O relatório mostra, por exemplo, que houve aumento de 6% no número de pessoas mortas pela polícia no primeiro semestre de 2020 no Brasil. Esse aumento atinge, sobretudo, pessoas negras e moradoras da periferia. Em 2019, segundo o Barômetro de Alerta, o número de feminicídios aumentou 7,1% em comparação ao ano anterior. O estudo ainda mostra que, em 2019,
foi registrada uma morte violenta de pessoas LGBTQIA+, a cada 26 horas.